Alô, buanas! Como estão os nobres egiptófilos? Hoje a gente vai falar sobre uma obra menos conhecida do criador do Drácula. A gente vai para as areias escaldantes do deserto para trazer uma maldição milenar. A gente vai brincar de desembrulhar múmias. A gente vai apertar mãos com 7 dedos. Mas antes, quem gosta de aventuras, quem gosta de histórias, aí, de exploração, livros, filmes e histórias reais, aqui é o teu canal. Te inscreve aí nas Aventuras de Rickson. Toda semana a gente traz uma historinha nova. Recentemente eu conheci, na biblioteca da Dona Bárbara, uma nova coleção. Está sendo lançada por uma editora chamada Trinca, que é aqui do Rio Grande do Sul. Funciona meio como um clube, assim, que tu faz assinatura e todo mês tu recebe um. A cada mês tu recebe um box com algumas obras de tema semelhante. E dessa vez o tema era de criaturas bizarras, alguma coisa do tipo, eu não tenho aqui, criaturas grotescas. Né? E veio com algumas obras, né? Veio com Carmilla, veio com a Ilha do Dr. Moreau, veio com a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que eu tenho vontade de ler, e essa aqui, que eu não conhecia, foi uma boa surpresa de ter sido lançada agora recentemente, que é a Joia das Sete Estrelas, né? Daquele irlandês chamado Bram Stoker, que ficou conhecido com a historinha de um cara que gostava de morder pescocinhos. Então essa obra aqui é de 1903, realmente procurando, tem poucas edições brasileiras aqui, né, com essa. Ela tem mais de um título, inclusive em português, eu não sei dizer qual é não me lembro qual é o outro aqui. E a Joia das Sete Estrelas, justamente é uma brincadeira dele, né, com os mistérios do Oriente, né? Aquela coisa desconhecida assim que estava fascinando o público vitoriano na época. O Bram Stoker, na minha vã ignorância, né, eu achava que era aquele tipo o autor de uma obra só, não que ele só tenha escrito um, ele escreveu vários livros, principalmente com temática de terror, mistério e tal, mas ficou conhecido, vamos combinar, né, gente, que a gente pensa no nome dele, pensa direto no Conde, né. Ele teve uma carreira, vamos dizer, não tão fácil, ele realmente não conheceu grande sucesso em vida. Ele é daqueles autores assim que cresceram doentinhos na cama, né, ouvindo histórias assim da sua mamãe enquanto servia sopinha quente para ele. E aí isso foi desenvolvendo a imaginação do Bram Stoker. Quando ele cresceu, ele foi estudar, e aí ele conheceu um cara chamado Oscar Wilde, olha só, e começa aquelas coincidências legais, né, que parece que o mundo é a Vila do Chaves, assim, todo mundo se conhece. Ele e o Oscar Wilde, eles meio que disputaram o amor da Florence. E o Bram Stoker levou melhor. E parece que o Oscar Wilde depois passou a vida inteira meio que evitando o Bram Stoker. O Bram Stoker, na realidade, ele pagava as contas dele trabalhando num teatro. Durante 27 anos, ele foi meio que um agente, assim, de uma companhia teatral, de um teatro mesmo, lá em Londres, daí. E ele gerenciava a carreira de um ator muito conhecido na época, que era o Henry Irving, tá? Que diziam que era um cara de personalidade meio difícil, meio exótica, assim, né? Meio, vamos dizer, maior que a vida. Né? Tanto que esse cara inspirou a criação do próprio Conde Drácula, tá? Porque também era um cara de gestos teatrais. Tá? O Conan Doyle era outro amigo do Bram Stoker, e aí é interessante, porque o Bram Stoker criou talvez o maior personagem sobrenatural da literatura, e, digamos assim, vamos pegar um critério em quantidade de adaptações até hoje, desde que surgiu em 1903. Sendo que o Bram Stoker em si, o autor, era um cara extremamente racional. Inclusive, ele tem um livro desmascarando falsos, como é que eu vou dizer, médiums. Já o Conan Doyle, que criou o personagem mais racional da literatura, também rivalizando em número de adaptações cinematográficas, era um cara extremamente crédulo, com espiritualismo principalmente. Tá? Então tem essas coisinhas assim, que são interessantes, que a gente sempre traz. Drácula foi lançado em 1897, né? Hoje dispensa qualquer tipo de apresentação. Depois de lançar o Drácula, que foi fruto de uma pesquisa muito grande, parece que ele passou 7 anos até
realmente lançar o livro, né, escrevendo essa obra. Escreveu mais 6 livros depois. E uma coisa interessante, o Bram Stoker, quando morreu, ele deixou instruções para ele ser cremado. Por quê? Porque ele não queria que houvesse qualquer dúvida de que ele fosse levantar do seu caixão. Tá? Eu acho até que pode ter alguma coisa a ver assim, ó. Não é que eu não queira levantar, é que não venham fuçar na minha tumba depois, achar que eu tinha qualquer semelhança. Porque houve na época do Drácula um certo escândalo, assim, né? E teve uma autora, parece, que escreveu sobre coisas grotescas, assim, coisas hediondas, e que ela disse que estava comendo carne crua para se inspirar. Então o pessoal falou, pô, o cara trazer uma história como essa aí de vampirismo deve ter alguma coisa escondida. E o Bram Stoker aí deixou essas instruções. Aí a gente vai para essa obra aqui, que ele escreveu alguns anos depois do Drácula, e que tem alguns paralelos, até temáticos, tá? Interessantes, assim, curiosos. Tinha na Europa do século XIX uma certa egiptomania. O Napoleão, no início do século, tinha feito a sua famosa campanha lá no Egito, trouxe de arrasto a pedra de Roseta, né, que ajudou a decifrar as escritas hieróglifas, né, hieroglíficas, né, dos antigos egípcios. Trouxeram, ao longo dos séculos, inúmeras relíquias, às vezes legalmente, às vezes de contrabando, né, que foram adornando as coleções dos museus europeus e também as coleções particulares. Sim, porque as bibliotecas dos mais abastados, né, começaram a virar locais assim de adoração do Egito, porque era uma coisa exótica, era uma coisa fascinante. Então, pô, era um sinal de status. Se uma das tuas salas de festa, tuas salas de fumo ou a tua biblioteca fosse adornada com sarcófagos e com múmias. As múmias eram um objeto assim muito cobiçado. Tinha, inclusive, fama, né, de que as múmias, tu moía, olha, aí começa a loucura dos vitorianos. Tu pegava uma múmia, né, um cadáver milenar, tu moía ela, fazia pó, e tu ingeria o pó de múmia em cápsulas ou em chá. Tinha uma cor que era o marrom múmia. Então tem muitas pinturas que a gente conhece aí, né, dos pintores da época que, sim, são pintadas com pó de cadáver transformado em tinta. E existiam cerimônias, né, que aí não, a coisa começou com cerimônia, depois virou festa, em que os europeus lá vestiam suas casacas, suas cartolas, iam para casa de alguém e desembrulhavam uma múmia, né, enquanto tomavam champanhe. Então tinha todo esse fascínio pelo oculto, né, por essa religião pagã, por essa cultura exótica, e isso acabou permeando também as manifestações culturais. Tá? O Howard Carter, que foi depois o arqueólogo que descobriu a tumba do Tutankhamon, aí em 1922, em 1903 ele descobriu uma outra tumba de uma rainha egípcia. E isso pode ter influenciado a historinha do Bram Stoker. A nossa história, e eu não tenho como discorrer muito sobre a trama, porque ela é extremamente simples. Ela começa com um advogado, que é o Malcolm Ross, sendo chamado com urgência, né, pela a Margaret Trelawney, aquele sobrenome de tropeçar na língua, porque o pai dela tinha sido descoberto, né, na casa, no quarto dele, completamente cataléptico, completamente catatônico. Não estava respondendo a estímulos, né? Estava lá como se tivesse desmaiado e não acordava por nada. Então, corre para cá ajudar. Eu acho que ele era amigo de família. Aí a gente vai conhecer justamente esse personagem, que era ele, que era um pesquisador do Egito. Então, o Malcolm, quando chega ali, é um quarto que é meio que sala, assim, que tem várias relíquias egípcias aqui e ali. Outros personagens que acabam entrando na trama, que fica circulando em torno de, o cara não acorda, o que é isso, o que não é aquilo. Tem um policial, tem um médico dele, tem uma governanta, que também ajuda a cuidar, e o Abel, né, esse fascinante personagem que não faz nada, que está lá deitadinho,
ele é descoberto com machucados aqui no pulso, uns arranhões, 7 arranhões. E aí a coisa começa a ficar meio estranha, né? E não sabem o que aconteceu, porque ele estava apontando para um baú egípcio, não sei o que tal. Bom, deixa o cara de canto e aí ficam conversando sobre o que pode ter acontecido. Lá pelo meio da história, tá, chega um outro personagem que é o Corbeck, que também é um pesquisador do Egito, parceiro do Abel, e aí começa a contar algumas coisas, porque até então o que está acontecendo é o seguinte, tá, tem uma pessoa, tem um mistério, que houve com ela? Tá? Tem relíquias aqui e ali que começam a chamar a atenção. Tem uma múmia de gato nesse quarto. Quando o gato da família chega perto, o gato fica alvoroçado. Ah, mas o que é essa múmia de gato? Não sabemos. Tem pedras preciosas aqui e ali. Tem um sarcófago. Lá pelas tantas, o Malcolm descobre uma mão de múmia, tá? Incrivelmente bem preservada, que tem a curiosidade de ter 7 dedos. E a coisa é tratada meio assim. Cara, se eu sou personagem dessa história, eu encontro uma mão com 7 dedos, eu falo pro autor, cara, me corta dessa história que eu tô apavorado, eu nunca vi um troço desse, tá? Existe polidactilia aí, né? Não é a coisa que a Daniela Circarelli, tinha 6 dedos. Pois é, a múmia tem 7 nessa história. Aí o Corbeck, né, que chegou do nada na história para bagunçar um pouco, ele conta que ele e o Abel foram para o Egito, né, estavam pesquisando e descobriram uma tumba de uma rainha esquecida, né, esquecida propositalmente pelos sacerdotes, porque ela estava mexendo com coisas que ela não devia, né, com crenças profanas. E ela foi, então, enterrada, né, foram apagados os vestígios históricos dela, e quando descobrem ela, primeiro os caras que desenterram lá, o pessoal da região, corta a mão dela fora, e aparecem misteriosamente mortos, esgoelados depois, né? E o tal os mistérios são meio óbvios, assim, sabe? São meio pueris, assim. Meu sobrinho de 10 anos, o Martim, e na primeira pista ele já descobriu o que está acontecendo. Mas o Abel e o Corbeck, quando entram na tumba, eles entram também em estado de catatonia. E eles passam um tempo assim. Acabam descobrindo na volta que enquanto ele estava lá, né, nessa coisa, nesse transe, a palavra que eles usam é transe, a filha do Abel nasceu e a esposa dele, ao mesmo tempo, faleceu. Tá? Então tem esse outro mistériozinho que vai sendo contado, porque a menina ela tem uma semelhança enorme com a deusa. Com a deusa não, com a rainha, tá? Que também tem certas propriedades assim de Deus ao longo da história. Só que, gente, eu já estou quase no fim do livro, tá? Nisso que eu estou contando. Porque o que vai acontecer depois é que o Abel, acordado, ele quer fazer um ritual, tá? Aparentemente para trazer a rainha de volta à vida. Tá? E para isso eles precisam de certos artefatos que vão aqui e ali. Tem a tal da joia das 7 estrelas, que é um rubi, que foi descoberto junto, né, com a rainha Tera, né, esse é o nome da rainha. E aí eles vão fazer o tal do ritual, dentro lá de uma caverna da família, tal, coincidência, a família tem uma grande caverna, eles podem fazer, levar a múmia para lá, desenfaixar ela, tal. E é meio que assim, gente, eu não vou contar o que acontece, mas essa história ela tem 2 finais escritos pelo Bram Stoker. Um que foi primeiramente publicado e depois, dizem por pressão do editor dele, ele fez um segundo final anos depois. Minha experiência pessoal de leitura foi que eu achei que o livro demora para engrenar. Se é que engrena. Porque eu acho que ele fica enrolando para muito pouca coisa acontecer ao longo da história. Me lembrou um pouco, né, me remeteu um pouco a uma montagem teatral. E aí tem essa relação, de repente, com a experiência do Bram Stoker com o teatro. Não sei se ele não estava querendo justamente escrever uma história que pudesse ser logo adaptada e ele ganhar uns cascalhos. E me lembrou muito alguma coisa tipo assim, ó, um filme de terror B dos anos 40, ou com o Peter Cushing, um pouco depois, década de 50, da Hammer,
tá? Eu acho que tem um pouco esse clima, assim, sabe? Cenário contido, muita conversinha e tal, e uma atmosfera exótica. Porque esse livro, né, pelo que eu vi, ele se enquadra no gótico, né, no terror gótico do século XIX e no chamado gótico egípcio. Porque, vamos dizer assim, um subgênero. Tá? Porque a gente tem o gótico, tal, com essa coisa do sobrenatural, o romântico, sim, a trama tem romance, porque o Malcolm, ele passa o livro inteiro praticamente enamorado pela Margaret, né, que é a filha do catatônico, tá? E tem muito forte esse componente do exótico, do bárbaro, da cultura que vem de fora e agora está invadindo a civilização europeia. Seria tipo, como eu vi, um imperialismo reverso. A gente invadiu esses territórios, né, o Egito, né, claramente nesse livro, e agora eles estão de volta nos invadindo com a sua cultura antiga, com a sua religião, que não é a nossa, né, porque se a deusa, a rainha Tera, ela volta à vida por obra dos seus deuses ancestrais, isso vai colocar em xeque toda a nossa crença. Tá? Então, tem todo esse aspecto aí que tem relação com o Drácula. Porque o que é o Drácula? O Drácula é justamente o ser sobrenatural de uma cultura distante, bárbara, né, aí dos Cárpatos, que vem invadir a Europa, né, a Europa civilizada e atacar as moças de boa família. Um livro menos conhecido que me chamou muito a atenção e eu passei a mão na coleção ali da Barra, temporariamente, vou devolver, né, por causa desse tema aí, e por ser do Bram Stoker, que eu acho que essa é a grande curiosidade sobre a história. Eu vou terminar pedindo a permissão de vocês, meus queridos boanos, para fazer um jabazinho, porque agora quando o nosso episódio for ao ar, já vai ter acontecido em Genebra a vernissagem de abertura da exposição Tiki Sailor and Hula, onde tem uma obra minha lá, junto de outras de artistas do mundo inteiro. Eu fiz 50 dessas serigrafias aqui. Tá? Elas são obras únicas porque elas são numeradas pelo artista. Não são simplesmente impressões como a gente faz hoje numa gráfica expressa. Essa aqui ela é impressa em 2 cores, processo artesanal. Então tu vai ter uma obra que não, digamos assim, tem uma tiragem, tem poucas pessoas que vão ter ela, e tu vai decorar a tua casa como um legítimo Henrique Sam, já que tu não pode ter uma múmia, ou um sarcófago, ou uma mão com 7 dedos. A gente fala semana que vem então, Buenos. Até logo mais.